A paz do Senhor, os meus amados irmãos em Cristo e amigos ouvintes do Evangelho, um bom dia de salvação. Que a graça e a glória do Senhor se estendam sobre a tua casa, sobre a tua família. Palavra de Deus para o teu coração se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. É mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Queridos irmãos, preste atenção nessa palavra. Os discípulos estavam preocupados, porque Jesus ia ao Pai, mas ele prometeu voltar. Então os discípulos estavam dizendo: quais são os sinais da tua vinda? E quais são o tempo do fim do mundo? E Jesus, ele disse: cuidado, acautelai-vos. Olha a recomendação de Cristo para mim e para você. Acautelai-vos, cuidado, para que ninguém vos engane. Por que Jesus preveniu nós disso? Porque ele nos preveniu para a gente tomar cuidado, porque haveria muitos falsos profetas para nos enganar, e não tem hoje. Nas redes sociais, dentro das igrejas, está empesteado de falsos profetas, falsos doutores da lei, falsos ensinos. Ele nos preveniu, cuidado, porque o evangelho hoje é o evangelho doce, é aquele evangelho que não confronta ninguém. Então ele falou: quando vier essas pessoas, eu sou Cristo, não acrediteis. Na verdade, já aconteceu isso em vários países. Pessoas dizendo que era Jesus Cristo. No Brasil, é o que mais tem. Na Rússia. E vem multidões atrás desses falsos profetas. E Jesus estava nos recomendando que enganarão a muitos. Pessoas que não lêem a palavra de Deus, pessoas que têm preguiça de pegar a Bíblia e ler o Evangelho. Você tem lido e estudado a palavra de Deus, meu amigo? Se você não estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia, você vai ser enganado por doutrinas vãs. Homens dizendo que são doutores, pastores, profetas, são enganadores. E Jesus ainda nos preveniu: quando você vê guerra e rumores de guerra, não vos assusteis. Quantas guerras, hein? Você vê quantos países em guerra um com o outro. A Rússia com a Ucrânia,
Israel com a Palestina. Quantos países em guerra? Quantos homens sanguinários, promotores de guerras? Mas ele disse, isso é necessário que aconteça, mas ele preveniu, ainda não é o fim. Se não é o fim, porque vem coisas piores. Jesus está nos prevenindo todo o tempo. No versículo 7 ele diz, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Meus amados irmãos, olha a Colômbia. Há poucos dias atrás, o terremoto que aconteceu, Deus está usando sinais. Foi isso que os discípulos perguntaram a Jesus. Ele falou em particular, quando serão essas coisas? E que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Terremotos. Quantas pessoas de famílias de bem mortas? Deus estremeceu a terra, foram prédios, estruturas grandes no chão, a terra treme, pessoas mortas dentro de casa. Ele usa a natureza, a chuva, inunda todo mundo e mata a gente. São sinais que ele está a caminho. Jesus Cristo, Filho de Deus, meu irmão, cuida para que você não venha ficar na terra. Te cuida, salva você e sua família. E se a sua família, seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos não quiserem Jesus, salva-se sozinho. A salvação é individual. Quantos sinais ele está mostrando? Fogo. Inunda, o fogo pega e destrói tudo, natureza. Terra desabando, monte desfazendo, mata pessoa, mata vidas. E aí, são sinais. Ele está bem perto de voltar. Ele está às portas. E ele diz ainda, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Por causa do pecado no mundo, o amor de muitos esfriou e outros até acabou. Acabaram. Amor entre homens e mulher, entre casais, cadê o amor? Não tem mais, é muito raro. O amor por Cristo, muitos o abandonaram. Estão mentindo sobre Cristo. Não acredite em tudo que você escuta falar de Jesus por aí, porque nem tudo é verdade. A verdadeira história de Cristo está dentro da Bíblia. Pesquise, se oriente, estude, para que você tenha a verdade dentro do teu coração. Não acredite nesses lobos que pegam a palavra de Deus para gastar dinheiro, para tirar o seu dinheiro, dizendo que se você não dá dízimo, você vai perder sua salvação, que se você não fizer a campanha, você vai ser amaldiçoado, você vai ser desprezado por Cristo. Não acreditem nesses falsos profetas. E a Bíblia diz, lá em Mateus 24, ele diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Milagres Satanás também faz. Curar, Satanás cura.
ele faz um falso milagre e todos acreditam. Todos acreditam nele. Esses dias, uma senhora cristã trocou de lado. Foi procurar um bruxo para ajudar ela a curar o seu câncer. E aquele câncer foi retirado daquela mulher. E ela abraçou esse bruxo como se fosse um Deus. 4 meses depois, a mulher veio a falecer. E aí? E aí, como explicar isso? E perguntaram antes dela morrer por que a senhora trocou de lado, saiu da luz e foi para as trevas. E ela disse antes de morrer: Jesus demora demais. Eu preciso de recurso agora. Perdeu a vida. Perdeu a vida. E você, amigo, quais são os sinais que Deus precisa fazer para que você venha se arrepender e aceitá-lo como Salvador da sua vida? Cadê aquele amor? Quantos casais separados, eu digo dentro da igreja, e alguém orienta, casa de novo, você merece ser feliz, entra no adultério e morre. E para onde vai essa alma? A Bíblia diz: os adúlteros, os fornicários, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então é preferível hoje em dia a pessoa trocar de pessoa do que consertar aquilo que está quebrado. Sinais. Os sinais. Ninguém quer perdoar a outra pessoa que magoou, traz ódio, raiva. Ninguém quer se humilhar, pedir perdão. Por quê? São sinais de Cristo. Outros são entregues nas mãos dos governantes para ser mortos. Assim está na África, matando cristão. Entram dentro das igrejas e matam. Quanto sangue derramado inocente por ser cristão. Eu admiro esses cristãos que mesmo sabendo que vão morrer, não nega Cristo. Se passar isso hoje nas igrejas, muitos vão negar. Muitos vão desistir de ser crente. Vai ser como Pedro, negar na hora. Não, nunca vi, eu nunca conheci, eu nunca ouvi falar, para salvar a sua vida. E aí, meu irmão, até quando você vai viver nessa vida de pecado? Até quando você vai ficar com a mulher que não é tua? Com o homem que não é teu marido? E você pensando que vai tudo bem, mas está tudo registrado. Uma hora as faturas chegam para pagar, e uma mais cara do que a outra. Um dia, meu amigo, minha amiga, você vai ter que encarar um tribunal celestial. E Deus está te dizendo agora: arrependei-vos, antes que seja tarde demais. Então Deus está te dando essa chance hoje. Ele está te prevenindo. Ele usa a natureza, ele usa terremoto, ele usa os meios que ele pode para te prevenir. Estou voltando. Eu estou voltando. Prepara a tua vida. Arrependa-te. Sai da pornografia.
Sai do mundo. Sai dos ambientes que não te cabe. Para de mentir. Seja honesto. Não roube. Não minta. Não traia a sua família. Não me traia. Muitos dentro da igreja, longe de Cristo. Foi isso que Jesus disse. Esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Quantos estão nas igrejas, cantando com Bíblia na mão e negando Cristo? Acautelai-vos. Jesus que preveniu aos discípulos. E hoje nós somos os discípulos. Acautelai-vos. Toma cuidado com esses pastores. Toma cuidado com esses que dizem ser profeta. Tome cuidado com esses cantores que louvam por causa do dinheiro. Toma cuidado com esses que ensinam a Bíblia, porque talvez sejam lobos, falsos profetas. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ainda que faça descer fogo do céu, se não está pregando o Cristo da Bíblia, é falso. E ele nos preveniu que haverá falsos profetas, falsos Cristo, e se possível for, enganaria até os escolhidos de Deus. É por isso que é muita gente mentirosas, enganando, falando profecias, falando línguas estranhas. Falsos. A Bíblia está dentro da tua casa. Por que você não lê a Bíblia? Por que você não estuda? E não venha tirar sua conclusão. Por que você confia em homens? Quando o pastor fala, você tem a confiança 100%, mas não pesquisa. Pessoas mentindo, cobrando para orar, cobrando para pregar, cantar, louvar. Que pontos que nós vivemos? Que ponto que nós vivemos? Até quando? Ainda não é o fim. Ele nos preveniu. Ainda não é o fim. E aqueles que pregam a verdade? E aqueles que vivem o evangelho de verdade? O que foi que Jesus disse? Mateus 10:22. Odiado por todos sereis por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Jesus nos preveniu que odiados seremos. Não foi aplaudido, não foi glorificado pelo homem. Odiados serei por todos, pelos ímpios e por aqueles que estão dentro da casa de Deus. Mas ele nos garantiu: quem perseverar até o fim será salvo. Então, meus irmãos, não vá por ventos de doutrinas falsas. Deus ainda é o mesmo. A porta para o céu não se alargou, continua estreita. E o salário do pecado continua o mesmo, a morte. O Deus que nós servimos não mudou e nunca mudará. É o mesmo Deus de 50 anos atrás, da época dos vossos pais, ainda continua sendo Deus. Ele não muda a sua palavra para agradar ninguém. Oh, aleluia! Falta isso aqui para Jesus voltar.
E se ele voltar hoje de madrugada, você está salvo? Se ele voltar de manhãzinha, ou até mesmo quando você for dormir, você se considera salvo? Meus irmãos, vamos fazer atenção em tudo que está sendo pregado por aí. Pesquise a Bíblia na sua casa, estude ela, para não ser enganado pelos falsos líderes. Esse é o conselho de Deus, o recado de Deus. Ele está traçando sinais. Todos os dias você vê uma novidade. E o mundo não melhora mais. Daqui para frente é piorar. Ele está voltando. São sinais. Mas ainda não é o fim. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te guarde para todo sempre. Guarde a tua família. E que você não venha ser enganado pelos falsos profetas. Que Deus possa te proteger, te dar sabedoria para lidar com a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.